Com o Sem Gelo de hoje, traz uma novidade, um cara que eu adoro, bicho. 15 anos como CEO do Rock in Rio. Esse cara palestra, ele tá em conselho, é um baita de um cara inteligente, olha pra frente, sempre vai trazer tudo que tá acontecendo, tudo que foi e tudo que é montar evento, dar uma aula pra gente. E aqui do meu lado, eu conheço Luiz, a fera, velho. É você, que bom você tá aqui, bicho. Anos e anos a gente falando. Porra. Conseguindo essa agenda aí, mas é porque hoje vai ser com e sem gelo. Vai ser com os dois. Bicho, vambora. Aqui é pau, tá? Vamos pau nesse negócio. Vambora. 15 anos de Rock in Rio, velho. Fala teu momento mais tenso nesses 15 anos, meu. Porra, tem tempo? É, isso aí eu imagino, bicho. Cara, assim, brinco não é verdade. Tem uma matéria que eu recebi, me mandaram essa porra, fiz um quadrinho que diz que a nossa profissão de produtor de evento é a terceira mais estressante do mundo, que só perde para bombeiro e policial. Era isso aí, bombeiro eu lembrava disso aí. Bombeiro, policial e terceiro, por quê? Cara, você tem hora, minuto e segundo para abrir portas, aquele cara lá não pode ter uma dor de barriga, tem que estar em cima do palco, você está lidando com 100 mil pessoas por dia que tem que chegar com segurança, sair com segurança. Então, eu brinco que não é todo evento, e obviamente, né, cara, a gente tem 40 e tantos anos sem nenhum incidente e tal, mas eu brinco que é quase que, sabe aquela bomba atômica ali que você tem todo o fio azul, vermelho, te dá ali uma tesourinha e tal? Porque, cara, você precisa ter um planejamento ali de risco gigantesco. E tem coisas, cara, o nome evento vem daí, né, eventual, que por maior planejamento do mundo, cara, uma Lady Gaga cancela na véspera, porque, pô, ela tem direito de ficar doente também, como qualquer um tem. Uma fibromialgia, não consegue nem pegar um avião de dor e vai pro hospital. Essa do Lady Gaga é real? Real. Faltando, cara, menos de 48 horas para ela subir no palco do primeiro dia do festival, e, cara, ela tem a legião de fãs, né? Ela não embarca porque estava hospitalizada nos Estados Unidos. Cara, a gente já montou no palco, todo o material dela tinha chegado dos Estados Unidos e tal, e recebe essa ligação. Caraca. Não vai rolar. E aí, velho? E aí, conta essa. Tinha já um plano B? Eu tenho uma Cindy lá, tem alguém que possa entrar no lugar? Então, conta um pouco. Deu essa. Como você sai dessa ou não sai? Cara, o lance é o seguinte. Adorei isso aí. Num evento dessa dimensão, eu sempre falo que você tem que planejar tudo que você sabe que está na tua mão do controle, para não dar errado, para você poder estar tempo disponível para alguma eventualidade que não tem plano B, assim, você não consegue tirar da gaveta, ó, tira aqui uma Lady Gaga e mete aqui um Coldplay e tal, você não consegue ter, inclusive negociações dessas, leva um ano e meio para você fechar um artista desse nível. Então ali, o que a gente fez, cara, e aí pegou, cara, a gente tem um timaço, assim, só faixa preta ali com a gente, e cada um na sua área, porque assim, não é só contratar uma outra banda, né, cara? O que você faz com relação aos som, material visual, as pessoas, material visual que tá lá e ticketing, né, de acesso para as pessoas que, pô, eram fãs e não quero ir, devolve, não devolve, que decisão a gente toma ali e tal. Então tem uma operação de guerra ali em menos de 48 horas para fazer e achar um artista. Então a gente conseguiu ali, o Maroon 5 estava tocando no dia seguinte, tá bom. E tinha um show em Curitiba no dia, 2 dias antes, a gente teve que em 15 minutos arrumar um avião cargueiro para conseguir trazer todo o material na madrugada deles a tempo de conseguir montar e, obviamente, a negociação para ele tocar de novo e tal. E aí a gente dobrou, fez 2 dias de Maroon 5, foi um sucesso gigantesco e tal. Mas é isso, assim, é você lidar o tempo inteiro ali com a pressão de fazer acontecer Luiz, algo desse tamanho. Cara. Quando tem isso, o público se rebela contra a Lady Gaga ou contra o Rock in Rio? Cara, os fãs, os lovers... Assim. Nesse caso ali, foi tão compreensível a história dela ali que a gente, nem o festival nem ela, acho que tomaram hate por conta disso. É claro que tem, enfim, tem artistas e no caso dela, ela é absolutamente da comunidade, enlouquecida. Então ela fez um post, que é engraçado que virou para os fãs, porque ela fez um post no hospital, tomando soro, e aí assim, a legenda era I'm devastated, porque não estava conseguindo vir. E a galera, assim, abraçou tanto que agora todo dia, já não lembro, o dia de setembro lá que ela cancelou tal, virou o Devastated Day. Tipo feriado. Mesmo, bicho. Que louco, animal, velho. A comunidade abraçou de, cara, foi o dia que todos nós ficávamos devastados, porque ela não veio e tal, porque é compreensível, né? E a gente passa. Adoro, né, vou querer umzinho desse aí também.
Cara, a galera entende que no final do dia, cara, todo mundo é humano, né? Todo mundo, por mais que aquele ídolo seja, né, o ídolo tal, o cara tem ali, né, o problema de saúde dele, agora, cara, questão de saúde mental, vários artistas de repente cancelam uma turnê no meio por conta disso. Eu acho que a galera tem entendido. Então, assim, nessa não sobrou hate pra ninguém. Ufa. Graças a Deus. Luiz, tem um negócio que eu adoro no Rock in Rio, que eu acho animal. Eu fui acho que no retrasado, né, que eu te encontrei. O ano retrasado. E tem um negócio lá que eu acho uma das coisas mais legais do mundo, que é dependendo do principal, define o público. Então, não sei se foi da Katy Perry que eu peguei, pego aquela molecada. Aí outro dia eu peguei do rock, todo mundo de preto. Aí outro dia eu pego o pessoal descolado. Eu acho genial isso. Como que define o line-up? Tem que ter produto para todas as tribos ou não? O Rock in Rio é muito engraçado, porque a gente ouve muita galera... Rock in Rio não é mais rock, né, e tal. Até depois eu falar Se você pegar o primeiro Rock in Rio de 85, o primeiro show que subiu no palco, tocou, foi em Mato Grosso. A gente teve Elba Ramalho, que seria o axé de hoje em dia, primeiro Rock in Rio. B-52s, que era pop pra caramba. James Taylor, Al Jarreau, jazz, blues. E tinha Iron Maiden, AC/DC e tal. Então a essência do Rock in Rio, desde a primeira edição, era um festival multigênero, até porque para você ter a dimensão que tinha 1 milhão e tantas pessoas já no primeiro evento, você não podia ser um festival de nicho para um público específico, de um tipo de música específica e tal. E o nome rock, do Rock in Rio, vinha porque, anos 80, o rock ali representava muito mais uma... E mais até do que só o mainstream como gênero musical, ele carregava por trás uma atitude que representava a juventude da época. E o rock era muito mais uma questão de atitude transgressora, contra a cultura. Contra a cultura e tal, do que necessariamente o estilo de música. E de lá pra cá, a gente segue nessa, assim, o Rock in Rio, eu sempre falo, ou os nossos eventos em geral, The Town, o próprio Lola, tem que ter um pouco do tal do Zeitgeist, né, que é o espírito do tempo. Tá representando o que representa o tempo de hoje. Então, cara, se entrou o trap, o hip hop, se entrou o funk, se entrou... De alguma forma, vai estar representado, claro que em diferentes palcos e tal, e fazer um pouco essa história de você entender, aí falando de Rock in Rio, desses 7 dias, todas as comunidades estão ali representadas, e você vê inclusive no mesmo dia, cara, avô, filho e neto, o avô que foi lá no primeirão e quer ver o Elton John, que a gente está trazendo, que é do cacete e tal, e a gente vai ter esse ano K-pop, né, que, cara... Fenômeno hoje pra molecadinha. Vai vir o K-pop? Vai, Stray Kids e, cara, assim, bombação total, porque, de novo, é um estilo musical que representa hoje uma comunidade, uma forma de se relacionar e tal, e tem que estar lá, presente, porque o Rock in Rio é pra todo mundo. Então hoje tem que ter line-up pra todas as tribos. Tem que, de alguma forma, você vai ter que ter funk, vai ter que ter sertanejo, tem que ter rock, tem que ter pop, tem que fazer. É para todo mundo, e a gente, inclusive no processo de curadoria, embora obviamente a gente tenha, né, dias mais definidos, como você falou ali, e obviamente o headliner, né, os artistas principais no sentido de tamanho de audiência, ditam um pouco a noite, mas mesmo dentro, a gente mexe um pouquinho na curadoria, até porque curadoria é muito sobre o seguinte, você tem que trazer o que o cara quer ver e você tem que apresentar aquilo que ele não conhece. Então, nosso objetivo é que o cara sempre chegue lá, né, e se surpreenda, e experiência, né, o nosso negócio, o negócio do Rock in Rio é proporcionar experiências inesquecíveis através da música e do entretenimento. A gente não está falando sobre o nosso negócio é contratar a banda A, B, C ou D. Então, a gente pensa toda a curadoria do dia de evento do cara, e por isso que hoje em dia a gente tem, cara, musical, estilo Broadway, que a gente desenvolve acontecendo lá, tem... ruas temáticas inspiradas em lugares no mundo, legal, né? Bem legal. Para que seja um dia de uma experiência inesquecível. E do ponto de vista de curadoria, claro que tem que ser inesquecível o show da tua banda favorita, se é o Coldplay, o Bruno Mars, quem for e tal, que aquele show foi inesquecível, mas também você gera memória e experiência quando você vai lá e, cara, descobriu uma banda argentina que você nunca tinha visto na vida e você saiu, cara, que do cacete, deixa eu pesquisar mais e tal. E você vai ter aquela história, pô, foi no The Town, foi no Lola, no Rock in Rio que eu conheci aquela banda que futuramente virou a sua banda favorita e tal. Então, curadoria, a gente estava falando aqui antes de ligar a câmera, cara, curadoria e ampliação de repertório, para mim, cara, é o grande skill que não é só no nosso negócio, não. Acho que qualquer empresário hoje tem que pensar a cabeça sobre ampliação de repertório e como, a partir desse repertório inteiro, a gente monta uma curadoria para o nosso público-alvo. Luiz, eu fui recentemente ver o AC/DC no Morumbi. Foi no Morumbi, é. Ô, velho, que show, velho. Que show.
Thunder, Entrega, né? Thunder, Entrega, né? Thunder. Eu olhava aquele estádio inteiro fazendo Thunder. Pessoal lindo, todo de preto, as mulheres estavam muito bonitas, eu fiquei orgulhoso, organizado, uma confusão, um negócio. Eu juro, eu falei, que showzaço. Qual que foi? Tá ferrado, tá? Não veio com os DPG, não veio a tia, não veio a avó. Qual show que você olhou e fez, meu Deus, eu tô obrigado, Medina, obrigado de você ter me colocado aqui para liderar esse negócio. Que uau! Fala aí. Cara, show Pode foda. ser dois, hein? Pode ser dois. Show foda, a gente já teve muito, mas teve, assim, eu posso dizer um que foi emblemático, porque foi o meu primeiro e tem uma relação com a minha juventude, que foi o seguinte: eu, quando era moleque, eu tocava, né? Até hoje eu tenho lá um baixo pendurado, tenho um baixo pendurado na parede lá, de vez em quando eu dou uma arranhada, mas eu tive a banda séria e tal, e a primeira banda, antes dessa banda até mais séria, era uma banda cover de Iron Maiden. E aí, cara, eu adoro a voz do Bruce Dickinson. E aí eu entro no Rock in Rio, e embora os shows dos caras sempre são foda, teatrais pra caramba, e cenográfico, muito cenográfico, tem o Ed, aqueles monstros e tal. Mas tinha uma simbologia ali pra mim, cara, que assim, quando eu tava assinando aquele contrato, né, do lado do Rob Smallwood, que é o empresário deles, que é um empresário super famoso na história deles e tal, eu falei, cara, tá aqui minha assinatura do lado do cara e tal. Passa um filme na sua cabeça, né, de cara, desde o momento que você ali era fã e hoje em dia você é um contratante e depois vê a banda no palco. Então, teve uma conexão ali, embora eles já vieram várias vezes depois disso com a gente também e tal. Muito de resgatar esse lugar, que sempre fala, pô, se você contasse lá para aquele garotão lá tocando baixo como o Jeromel, que um dia você ia estar com os caras ali contratando e tal. E, cara, e de lá pra cá, vários shows antológicos. Mas você ficou, onde você assistiu, curiosidade, esse daí você ficou no palco, você ficou num cantinho, onde você ficou pra fazer, caramba, meu. Esse eu tive que assistir. Esse tietou, né? Tietei ali da ponta, porque, de novo, tinha uma simbologia especial e era o primeiro, cara. Isso foi lá em 2011, assim, na volta, né, do Rock in Rio pro Brasil, e na minha entrada lá com o Que legal, velho. Tem algum outro que você quer falar, que também que cara, você falou, meu? Muitos shows foda, cara. Aqui a gente fez a estreia do The Town com o Bruno Mars, que, pô, é um showman. Ele é bom, né, hein, meu? Ele é muito bom. Showman. Muito bom, eu concordo com você. Uma história, seja na música, na dança, no carisma do cara. Cara, Coldplay, que sempre é aquela história, né, de transformar aquela massa inteira numa experiência ali, com a história das luzes e hits e tal. Cara, é difícil falar, assim, a escolha de Sofia, que é que nem dizer que filho você prefere, né? Tá, fomos pra esse lado, te vira, que a gente vai pro oposto. Que show que você fez assim? Não, Medina, o que você me colocou aqui, meu? Eu não quero ver isso nem a pau. Não, deve ter um que você que não deu, velho. Cara, assim, obviamente... Não, pelo menos tem uns 40, mas dá um ou dois que fala, meu, não deu, eu não tava no dia do cara. Falou. O cara vai me fritar, eu não posso falar isso, não. Fala o ritmo. Qual era o ritmo? Não, eu posso dizer que tem, né? Obviamente você tem artistas que são mais fáceis e mais difíceis de trabalhar, né? E obviamente eu não vou dizer quais, mas... E que às vezes não é nem artista, às vezes é o crew do cara e tal, mas... E é engraçado que você estava falando, né, Vou fugir, obviamente, da pergunta. Geralmente o pessoal pensa, a galera do rock and roll, é a galera, né, que mais... Nada, mais calmo hoje. Cara, uma galera super profissional e... Então, a dica é essa, não foi do rock and roll. O Júnior, do 89, veio aqui, semana retrasada. Aí o Júnior falou um negócio que eu achei genial. Ele falou que dos cruzeiros, ele tem o cruzeiro do 89. Sim. Ele falou que elogiaram que é o cruzeiro mais organizado de todos. Mas eu falei, lógico, quem gosta de rock hoje tem 50 anos. É uma galera sofisticada, tá ganhando um pouquinho de dinheiro. Bem sucedido. Puto, meu, é um carinha que ele não quer confusão. Ele quer ir lá mexer, não tem mais bate-cabeça. Se não dói o pescoço. Uma turminha, não é a turminha da confusão hoje, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas é isso, assim, tem... Agora, uma coisa, você estava falando também aqui, cara, a gente começa também, o pessoal sempre pergunta, e as exigências, né, as toalhas brancas, aquela história. Eu sempre falo uma coisa, cara, que trabalhando nessa história já há 15 anos, eu comecei a ter mais empatia pelo cara, pelos artistas. E eu digo por quê? Às vezes você fala lá, no rider do cara, puta, eu quero meu camarim todo forrado de roxo. Aí você pensa, caraca, o cara vai ficar aqui... 2 horas. 2 horas no máximo, antes de entrar no show, e puta, pra que esse trabalho e tal, é excêntrico e tal. Mas você vai pela perspectiva do cara, esse cara tá às vezes 2 anos em turnê,
indo de camarim em camarim. O cara tem uma puta mansão lá em Los Angeles que o cara não vê a família, não vê a casa, não vê nada e fica de backstage de palco e tal. Então, minimamente, quando o cara fala, pô, eu quero que sempre esteja aqui forrado de rosto e tal, o cara minimamente se sente em casa entre os 300 né, backstage, casa que eu digo, alguma familiaridade de estar no mesmo lugar, que senão você enlouquece, né, cara? Hoje você tá no backstage aqui num negócio no Rio, amanhã no México, amanhã não sei o que e tal. Então, cara, o mínimo pra gente, pô, botar aqui forrar de rosto pro cara que tá 2 anos ali na turnê, vai fazer um show espetacular ali e tal, pra gente é pouco trabalho, né, pra poder trazer isso. Tem muito disso mesmo? Tem, cara, tem muito, não, assim, obviamente... Fala um esdrúxulo, uma coisa esdrúxula que foi pedido, não precisa nem falar o santo, que pediram lá, você falou, pô, mas não é possível, meu. Ah, cara, tem de tudo, de, cara, montar de novo para 2 horas ali, mesa de ping-pong, pista de corrida de 1 quilômetro para correr e se aquecer, e que não pode ser esteira, e... De 1 quilômetro? Tem de tudo, de 1 quilômetro, teve que fazer um circuito ali para poder fazer isso e vai. Então, assim... Você já falou não? Você já falou não alguma vez? Falou, não dá. Cara, não dá para ter gelo verde, não dá para ter... Às vezes a gente tem que falar não em algumas coisas do ponto de vista de produção. Não de camarim. Camarim, enfim, é o de menos. Mas às vezes produção de palco, porque o festival você tem muita troca, né? E aí você tem que pensar um Lego ali, você olha aquela estrutura toda que lhe parece, né? Um bando de ferro e luz pendurada. Cara, tem um balé que acontece ali entre um show e outro, que você tem que em 1 hora transformar, cara... a luz da Demi Lovato na luz do Coldplay, né? O telão de tal. Então, a gente tem que fazer toda uma lógica e uma logística, cara, dos 4 shows na sequência, o que está por cima do outro, para você em 1 hora trocar e entrar o outro e tal. E aí, obviamente, tem algumas coisas, de alguns pedidos do show, que, cara, o limite de um termina onde começa o do outro, né? Então, a gente tem uma galera de produção técnica que tem que pensar, e obviamente a gente sempre tenta acomodar o máximo possível, porque a gente quer o melhor show do cara para todo mundo, mas às vezes não dá, puta. O cara quer uma coisa ali no meio do palco que não dá tempo de você colocar e estruturar sem atrapalhar o show do outro cara, porque ia ter que tocar com o negócio ali no meio do palco e tal. Então, geralmente são questões mais técnicas por conta de ser um festival, né, de ter uma sequência de shows, do que, não dá porque é um pedido excêntrico demais, porque a gente gosta de pedir excêntrico. A gente já botou a Pink pra voar, né, no meio da multidão lá, e a Ivete Sangalo também voou. Eu vi o da Ivete, eu tava lá no dia. Voou no meio Bem da legal, multidão. hein? Bem legal. Cara, uma coisa é você voar numa arena que você prende no teto, né, cara? A gente ali teve que fazer uma história com as torres de delay, de som e tal, e aí, cara, nossa equipe de engenharia, lutando ali pra fazer, porque é o contrário, né? O mais fácil seria dizer, não dá, isso aqui é um evento outdoor, não dá pra você voar no meio de 100 mil pessoas e tal. Agora, quando acontece o negócio, aí, é emblemático, né? E a gente vibra junto com o artista. Luiz, tem shows ao redor do mundo, Tomorrowland, eu não sei se eu chamo nem de concorrente, porque eu acho que cada um tem a sua carinha, seu jeito, e quem vai em um vai em outro, eu não vejo alguém vai num e deixa de outro, quem gosta de show vai... Qual que é teu benchmark no mundo, velho? Quais os 3 lugares, 3 estruturas parecidas, depois a gente vai entrar mais em número de Rock in Rio, óbvio e tal, mas 3 lugares que você vai no mundo, que você vai no show e fala, meus caras que estão fazendo coisas gostosas de ver, bicho. Cara, hoje eu vejo muito benchmark, por incrível que pareça, em lugares que não estão direcionados aos festivais, do que necessariamente um festival ou outro. Claro que tem muitos festivais bacanas no mundo inteiro, eu já rodei vários deles, desde a gente produz o Lola aqui no Brasil, tem o Lola em Chicago, que é no meio do parque, maravilhoso, que a própria estrutura do parque lá de Chicago fica central no meio da cidade. Bonito Chicago, né? Ajuda pra caramba. Tem o Bottle Rock, que é um festival super bacana em Napa Valley, que ele é todo gourmet, com vinhos e comida bacana local de lá. Então tem muita coisa legal, né? Mas a gente olha muito mais, porque a gente posiciona o Rock in Rio muito como essa plataforma de experiência, em outros lugares de experiência, cara, musical de Broadway, outros Cirque shows... du Soleil, Cirque du Soleil, que inclusive foi nosso sócio quando a gente fez Rock in Rio em Vegas, o Cirque du Soleil era nosso sócio lá. Então, assim, como é que constrói experiências para além da música, né? E cada vez mais os nossos eventos, Rock in Rio, Pega o Detal, uma cenografia maravilhosa e tal, porque, de novo, a experiência, você vê que aquela missão que eu falei, né? Proporcionar a experiência através da música, entretenimento, nessa nossa missão não tem nem a palavra festival. Pode ser que amanhã eu esteja proporcionando a experiência inesquecível num formato completamente diferente do ponto de vista de estrutura, mas eu vou estar entregando, que é o que a gente faz desde 85, uma experiência inesquecível para quem estiver lá e usando, obviamente, a música como fio condutor. Né? Daria para montar Burning Man no meio de Goiás ou no meio do interior de Pernambuco ou não? Daria para fazer um Burning Man diferente? Cara, acho que daria do ponto de vista de estrutura, sem dúvida nenhuma, mas o Burning Man, ele nasce tanto de um lugar
de uma comunidade muito específica, porque sabe que é aquele evento que ele é construído de dentro para fora, né? Ele nasce de uma comunidade e se materializou no evento. Poderia se materializar em outros formatos, né? Por acaso se materializou naquela história incrível que eles fazem. E eu acho que até por essa razão mesmo que eles nunca pensaram, ou pelo menos eles fazem alguns eventos menores, mas mais da comunidade, quase que de um aquecimento para lá tal, do que levar o Burning Man como se fosse um festival. E cada um tem sua característica. Pega o Lollapalooza, hoje é um festival muito internacional, tem em Berlim, tem na Índia, tem em Chicago, tem aqui no Brasil e tal, num modelo de um formato que viaja bem. Eu acho que como o Burning Man ele vem de uma essência muito, né, de novo, da comunidade para cá, eu acho difícil replicar, e não é só em Goiás, não, em qualquer lugar do mundo. Eu acho que perderia um pouco. Talvez vai nascer um outro, mas não... Exatamente. E como tem, né? Assim, vários lugares que coisas que nascem da comunidade se materializam em outros lugares, em produto e tal. Às vezes, cara, tem um produto que é definido pela comunidade, começa a escolher como é que faz e tal, e materializa aquela história. E eu acho que isso está cada vez mais poderoso, né? Que você, como é que você, a partir, né, dessa sua comunidade, você vai entendendo os interesses dele e você nasce com um produto já vendido, porque foi você mesmo que criou, né? Então, eu acho que tem uma tendência muito grande para eventos, para produtos, serviços que são feitos a partir da comunidade e não alguém que pensou um produto e agora deixou ir atrás da minha audiência, né? Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para você divertida, meu. Teoricamente, você pensa no line-up, tu deu o timaço lá para estudar tudo que tem que trazer e é gente pra caraca pra trazer. Mas você deve ter uns malucos que te ligam no celular também falando, porra, eu queria tocar no Rock in Rio. Isso acontece, velho. Os caras falam, eu gostaria de tocar no Rock in Rio, eu dou um desconto, eu vou de graça, eu quero estar lá, me dá um jeito. E aí, velho? Cara... Isso é legal, né? Acontece porque, obviamente, né, você pega os nossos eventos, primeiro que a gente tem parceiros de mídia, tal, que gera uma visibilidade enorme. Eu lembro, cara, empresário de uma banda grande brasileira famosa, falando, cara, quando eu toco no Rock in Rio, a banda é grande, famosa e tal, quando eu toco no Rock in Rio, cara, naquele ano, o meu cachê multiplica por 2 ou 3 e o número de contratantes por 2 ou 3 pela visibilidade que o evento traz. Então, claro que tem, né? Tem muito artista que... uns mais habilidosos, outros mais diretos, né, que querem estar com a gente. E a gente tem uma preocupação, e hoje em dia, né, quando a gente olha a própria forma que o Rock in Rio foi tornando, muitos palcos diferentes, com DNAs diferentes, hoje é uma coisa bacana que assim, o mesmo artista pode, inclusive, navegar em palcos diferentes. Então, assim, a gente tem, por exemplo, o Espaço Favela, que é um palco onde você pode ter, cara, a Ludmilla ter tocado no palco mundo principal, fazendo um puta show da carreira dela lá, e no outro ano, pô, que não daria para repetir de novo, ou até poderia, mas enfim, de repente ela vai estar ou no Sunset fazendo uma colaboração com alguém, ou no palco Favela mostrando as origens dela, mesmo com outros artistas tal, e fazendo um show falando sobre as origens, sabe? Então tem uma dinâmica, eu acho que assim, né, na curadoria do festival, que permite a gente, né, lidar com isso agora. Não dá para sempre todos os pedidos e todas as possibilidades. E a gente sempre tem assim, cara, como básico e essência, cara, a gente tem que trazer o que o público e aquela comunidade quer, né? Como eu falei, mesmo que não conheça alguma coisa que a gente sabe que vai repercutir lá. E aí tem esse desafio de navegar dentro disso com todos os pedidos e que ó. Não, deve ser genial o cara ligando, meu, por favor, me dá um... Quero abrir o show de não sei quem. Calma, não dá. Olha, e acontece isso nas bandas e para trabalhar também, cara. Quantidade de gente. Quando a gente abre uma vaga para trabalhar no Rock in Rio, teve uma vez que foi para a vaga da equipe de apoio, aquela que fica prestando serviço e tal. A gente abriu e teve que fechar em 2 horas, porque em 2 horas acho que tinham, sei lá, 40 mil inscritos. Não, mas assim, calma. 800 vagas. Mas o cara, ele acha que ele vai trabalhar, ele vai curtir, ele vai sentar no cantinho, vai falar, olha que gostoso esse show, que delícia, ver assim de lá, o perigo. Acho que tem um pouco essa ilusão, e obviamente a gente tem que triar até um pouco também isso, mas acho que tem um senso de propósito grande ali, cara, muito assim, você vê realmente todo mundo que trabalha ali, cara, da galera que está diretamente ligado com o artístico, a gente que não tem nada a ver, que está super operacional e tal, todo mundo, e a gente tem na credencial do Rock in Rio, muito famoso pelo aquele slogan do Eu Fui, que desde 85 o pessoal botava camiseta e tal, para o orgulho do fã que foi lá e assistiu, mostrar para todo mundo que estava lá. Eu brinco que foi a primeira selfie, era a nossa camiseta Eu Fui do evento. E todo mundo que trabalha lá, atrás da credencial tem o Eu Faço. Então tem um orgulho mesmo, genuíno, de qualquer pessoa, independente da área, que possa parecer mais ou menos nobre e tal,
de saber que todo mundo ali é corresponsável por entregar aquela história maravilhosa, entendeu? Então, mesmo sendo, né, obviamente, o glamour nem sempre está ali presente no dia a dia, eu mesmo, como CEO, cara, glamour zero, é ralação pra caramba e tal, mas a história, acho que tem ali um senso também da galera, obviamente, que se conecta com os nossos valores, cara, de, porra, tá entregando uma experiência foda ali pra galera que tá se divertindo, entendeu? Luiz, fala um pouco, velho, o que você pode falar de grandes números. Quantos patrocinadores, quantas bandas, quantos dias, o faturamento total, alguma coisa que você puder dar de número, números grandes. Eu juro pra você que esse programa, eu nem gosto de número, mas é que eu acho que o Rio é tão animal, dá uma magnitude. A gente, até por conta de... 5, 6 números, né? A gente, primeiro, eu acho uma coisa que é legal, é falar, né, e a gente está falando sobre isso, né, legado, impacto, o que a gente gera para além, né, do nosso próprio negócio, do resultado. Quantas pessoas trabalham, então, isso é o aí. seguinte, a gente fala, no Rock in Rio, dando exemplo que o Rock in Rio está em setembro agora, é um dos eventos, né, que a gente tem mais tempo e tal. 28 mil pessoas trabalhando. Então, assim, geração de emprego, isso é trabalhando no evento, né? Se você vai pegar impacto de emprego indireto, hotelaria, não sei o que lá, tá, esse número é incalculável. Mas falando ali no evento, são 28 mil pessoas trabalhando. Impacto econômico, da última edição, a gente está até levantando agora da próxima, a gente traz a FGV para fazer um estudo e tal, mas na última foi 2,9 bi de reais de impacto econômico na cidade do Rio de Janeiro. Hotel, transporte, 60%, avião. 60% do público vem de fora do estado do Rio. Então você movimenta a economia inteira, não só, obviamente, né, no próprio Rock in Rio e hotelaria e tal, como esse turista que vai para lá, vai um dia ou 2 no evento, mas vai todos os outros atrativos, vai no Cristo Redentor, vai no Bondinho, vai tal. Então a gente tem, todos os CEOs são amigos desse atrativo lá do Rio, todo mundo fica esperando o Rock in Rio, porque, porra, sabe que é, né, um destino turístico que traz gente pra caramba para curtir a cidade. Esse Rock in Rio agora, o próximo, tem o 7 de setembro, que é na segunda-feira. Então, é mistura de feriadão com o Rock in Rio, a cidade vai bombar. Então, impacto econômico gigantesco, geração de emprego, tudo isso pensando, né, para fora. E para dentro é isso, são 7 dias, né, de público, 100 mil pessoas por dia, são 700 mil pessoas. As marcas, que é uma coisa que a gente é super reconhecido, né, porque as marcas foram entendendo ao longo do processo, são 40 anos em que a gente se posiciona como essa plataforma, né, de comunicação de experiência para as marcas também estarem juntas. Então você tem uma edição aí, são quase 90 marcas, obviamente desde o patrocinador principal até, né, as menores, que ali ou com uma lojinha, ou com uma operação de alimentos e tal. E você olha, né, historicamente, todo mundo aí renovando desde 2011 e tal, porque é um investimento que retorna para o patrocinador de novo, porque entendeu que ele usa a gente não só para aqueles 7 dias de festival, mas durante esse ano inteiro, que a gente sempre é coletiva de imprensa, vai liberando os artistas, o pessoal fala, por que vocês vão lançando os artistas pouco a pouco? Para ir criando essa mancha de comunicação ao longo do tempo, em vez de um dia só que você libera o line-up inteiro. Então a gente pensa uma estratégia para poder de fato estar, né, presente no PR, na mídia, tal, no ano inteiro, e as marcas também poderem embarcar dentro disso. Puta, é genial. Curiosidade, eu não sei se o número é aberto, se não puder, não tem problema nenhum. Dá para falar um faturamento total? A gente não é, como eu falei, a gente tem uma empresa de companhia aberta hoje que é a nossa investidora. Não, tem zero problema. Mas é um bom negócio. Tá bom, não, eu tenho certeza. O The Town e o Rock in Rio, para você, eu sei que essa vai me enrolar, mas tudo bem. É o mesmo, né? É o mesmo negócio, é o mesmo jogo, é a mesma essência? Ou tem algo? Eu fui nos dois. Eu fui no Rock in Rio e fui no The Town. Sou um cara do interior de São Paulo. Eu confesso que eu achei o Rock in Rio bem... Eu achei... O The Town tava lindo, tá? Não é desmerecendo, mas eu achei a energia do Rock in Rio muito legal. A área VIP do Rock in Rio tava linda, maravilhosa, charmosa. A do The Town tava num prédio. Eu não sei, eu gostei, mas é muito pessoal, não tô generalizando. Tem diferença, meu? Então, o The Town, assim, o Rock in Rio é um projeto de 40 e tantos anos, né? Então, assim, naturalmente tem mais uma maduro, própria é mais maduro, maturidade do projeto e tal. Mas o The Town, né, primeiro é o seguinte, do ponto de vista de estrutura, de conceito, e o pessoal diz muito, né, de similaridades e diferenças, a gente quis criar um evento, primeiro com um DNA muito proprietário, então o pensamento de curadoria, dos palcos e tal, ele é pensado de uma forma diferente do Rock in Rio, embora tenha, né, os grandes artistas mainstreams e tal para trazer. E tem um processo natural, como falando, é um venue novo, diferente. Interlagos é um venue que tem seus desafios, né, embora a prefeitura fez, né, um trabalho de adaptação no espaço, não obviamente para o The Town, para grandes eventos que têm acontecido lá também e tal.
mas tem características diferentes do venue, de acesso e tal. Então, a gente precisa entender e trabalhar a experiência e qualquer evento nosso, Rock in Rio, The Town, Lollapalooza, perguntar para o nosso time, cara, qual foi a melhor edição? Foi a resposta é sempre a próxima, né? Porque a gente sempre tem... Eu também, que nem viagem, né? Qual é a melhor viagem? A próxima. Porque a gente sempre tem um entendimento Concordo. de pegar todas as experiências, né? Porque a gente entendeu o que funcionou, não funcionou, posicionamento de palco e tal. Então, por exemplo, na segunda edição do The Town, obviamente, a gente fez alguns movimentos de posicionamento de palco para pensar em fluxo e tal, e acho que é um processo contínuo, né? Então, e isso em todos os eventos, no Lola, no Detalhe, a gente acabou de fazer o Lola também em março, uma experiência incrível, é a terceira edição que a gente está produzindo aqui também, aprendendo a cada Mas o edição. o sonho dele não é ser o Rock in Rio de São Paulo, Eu acho que ele tem, Ah. do ponto de vista de dimensão, todas as condições para isso, né? Ele já nasce com 5 dias lotados e tal, então um evento de um porte gigantesco. Mas do ponto de vista de característica de produto, né, a identidade de cada um, a ideia é se preservar, como eu falei, né, um tem uma característica pensada em palco, em curadoria, tem um palco super urbano, que é uma história de São Paulo e tal. Então ele sempre vai ter as características diferentes, mas sempre um powered by, né, a Rock World, que é a nossa empresa, que está sempre olhando de cara, como é que a gente consegue a cada edição ir, não só do ponto de vista de curadoria de artística, mas da experiência de público, a gente... E criando, você falou, essa vibe, essa atmosfera aí para todo mundo. Luiz, você está encerrando o teu ciclo de CEO. Daqui a pouco você vai seguir novos desafios e tenho certeza que a tua contribuição foi gigantesca. Acho que essa câmera aqui. Dá um recado pro Medina quando você sair. Um recado que você gostaria de deixar para ele. O que você quiser, velho. O que você quiser. Fala pro teu chefe, chefe, quero deixar um recado para você. Pronto. Primeiro, enfim, até falando sobre isso, né? Eu tô há quase 16 anos lá como CEO da Rock World e no ano passado comecei conversando com os próprios acionistas e tal, né, essa intenção de fazer uma transição. Depois de 20 anos, soma-se isso, eu fui CEO da Osklen, né, então a gente estava falando, é uma jornada pesada aí de executivo. E aí eu tomei a decisão, conversando com os acionistas no ano passado, de fazer essa transição. E aí em outubro eu faço o Rock in Rio ainda como CEO, agora em setembro. E em outubro eu vou para o conselho da Rock World, tem outros conselhos também que eu já faço parte também. E então, enfim, não é uma despedida, né? Eu brinco lá com a equipe inteira. Mas essa virada de chave. É uma virada de chave. Mas, para o Roberto, e ele sabe disso, eu falo assim, primeiro, eu tenho um privilégio gigantesco de trabalhar com um gênio, genial mesmo. Só olhar, né, de tudo que foi construído a partir do Rock in Rio, as portas que ele abriu para o mercado de entretenimento e tal. E até hoje é um aprendizado, né, que eu digo, é um cara absolutamente criativo, é um cara tal, mas tem uma essência, que é a essência da cultura da nossa empresa, que vem totalmente do Roberto, que é o seguinte, ele é um cara que me ensinou culturalmente o valor de sonhar e fazer acontecer. Assim, e a ponte entre esse sonhar e fazer acontecer, aqui no meio está um negócio chamado coragem. Então, assim, o Roberto é um dos caras mais corajosos que eu já conheci na minha vida, porque ele é absolutamente drivado e determinado por esse sonho, esse propósito que, cara, vai abrindo porta na direção do empurrar para fazer acontecer. Então, foram 16 anos e continuarei lá no conselho me inspirando, né, com ele, com todo o time. Mas, Roberto, obrigado por me fazer aprender a sonhar e fazer acontecer através da coragem aí, que é uma virtude de tantas que você tem, cara. Animal. Quando você deixar a cadeira que está próxima, o que você não vai ter entregue? O que eu não vou ter entregue? O que faltou? Que você vai falar, puto, mais 2 aninhos, ou mais 10 ou nunca. Você fala, pô, isso eu tentei e não deu, meu. Todo mundo tem um ponto de frustração. Eu tenho uns 10 que eu deixei que eu deveria ter feito. Cara, assim, eu obviamente, né, nesse momento de transição, vem muita história de reflexão de legado, né, cara? E legado, acho que é muito mais sobre você criar condições de tudo que vem pela frente, né, do que, de fato, você ficar vendo o que você fez fodão, né, na tua vida ali para trás. Então, assim, eu acho que o que tem para frente, pensando que o nosso negócio é esse negócio de experiência, é cada vez mais a gente poder abrir os horizontes de ir para além, né? E a gente já fez muito disso, mas acho que tem um espaço muito grande pela frente de construção, porque o nosso grande diferencial é isso, assim, a gente é uma empresa de construção de experiência muito para além só das bandas que estão em cima do palco. Então, assim, cada vez mais pensar nos nossos festivais, nos nossos eventos, né, nas nossas experiências, para além só, né, das bandas que estão em cima da música, e a gente poder, de fato, ser reconhecido cada vez mais. E eu posso dizer que a gente já teve essa manchete de revista, tá? Mas que ela cada vez mais esteja consolidada, que é a Disneylândia da música.
Eu acho que esse negócio é para onde a gente, né, cada vez mais vai querer ir. E certamente eu vou estar agora no outro lugar no conselho, pensando como é que a gente se transforma cada vez mais na Disney da música. Falando em benefício, Luiz, agora temos Swile aqui, bicho. Essa turma aqui, que é uma turma que eu adoro, e para mim a maior expressão de crescimento de cartões de benefício no Brasil é essa turma da Swile. E eu vou contar um negócio para vocês. Além de tudo, Luiz, eu adoro os caras. Eu vou lá, uma baita energia, todo mundo alegre, todo mundo de bem, falando como facilitar a vida das pessoas. Ó, adoro. Nico, beijo, adoro vocês aí. É um mais divertido, um mais bem-humorado que o outro. Essa é a Swile. Luiz, voltando ao nosso assunto agora. Você falou de além, velho. Eu tenho a impressão que esse negócio de show não tem limite, que o limite é o céu. Eu vejo as brincadeiras, tem um cara que eu adoro, eu não sei se você conhece, carioca, de carnaval, que tocava um monte de coisa de carnaval. Eu vou lembrar o André Barros. André Barros. Porra, o André, velho, ele fazia negócio na Urca. Ele fez acho que uma rave dentro de um avião. Metade dele dá certo, metade dá errado, mas o que você falou da coragem, eu acho que ser corajoso é a maior virtude na minha cabeça. A maior virtude, número 1, é coragem. E todo mundo morre de inveja dos corajosos. Quer ouvir bem a verdade? Quando o cara é corajoso, todo mundo olha e faz... Porque o cara, foi lá, botou o peito, mesmo que deu errado, ele foi. Então eu realmente valorizo, por isso que eu valorizo tanto o empreendedor, porque eu acho que é corajoso. Meu, show na Lua é muito complicado, mas talvez não, eu acho que o Elon Musk, se chegar com um papo, uma conversa com ele no navio, o cara da Virgin lá, eu acho que vai. Onde dá para ir? Qual é o próxima mutação? É o espaço? É tirar o espaço do lugar e ir para outros? É experiências? O que dá para fazer? Paradoxalmente, cara, e eu adoro paradoxos, né? Eu escrevi um livro, depois a gente até fala sobre ele, que eu trouxe aqui de presente para você, que fala muito sobre... Ó, bacana, aí o filhote aí. Já tá com mais de 1 milhão de cópias vendidas, cara. A gente vai voltar nele aqui um segundo. Mas eu falo muito sobre ele, né, no lugar da liderança, e não só liderança, na vida, tá? Você, o tempo inteiro, eu acho que você é um grande gestor de paradoxos, né? O curto prazo e o longo prazo. Concordo 100%. Né? E eu acho que a gente está vivendo um paradoxo, quando a gente vai falar, né, de todas as possibilidades, o digital, o AI e tal, obviamente é o assunto da vez, que traz muitas possibilidades de você poder acelerar no pensamento sobre novas coisas que não eram possíveis, mas ao mesmo tempo esse paradoxo do extremamente digital, né, de tirar o lado de tarefa e até às vezes o racional criativo do mental, empurra a gente cada vez mais também para um olhar do, cara, onde é que estão as referências das experiências físicas, do gathering, né, da desdigitalização. Então, esse paradoxo de, você tem uma ferramenta aqui que ao mesmo tempo te dá possibilidades, mas ao mesmo tempo te empurra para você querer fugir dela e voltar, né, para o relacional, da experiência ao vivo e tal, e você vê cada vez mais, né, como, né, a gente está vivendo a economia da experiência, onde todos os negócios, do ponto de vista de comunicação, porque a pasteurização da comunicação digital, você tem lá um bannerzinho, você tem um negocinho e tal, você já não consegue mais emocionar, então as marcas buscando como é que eu gero experiência para o meu fã, para ele se conectar comigo e eu não ser mais só uma interrupção, né, na vida dele ali numa publicidade, mas ser parte integrante da experiência. E experiência se constrói com emoção, e emoção é aqui, né, no ao vivo que você consegue fazer. Né? Então... Calma aí. Eu fui pro Japão agora. Eu fui num brinquedo chamado Typhoon. Eu coloquei o óculos de realidade virtual e eu tava dentro da casa do It. Sabe aquele de terror? Sim. A Adriana, ela apertava meu braço de medo. E a gente andava naquilo morrendo de medo. Mas é exatamente isso que a gente está falando. Você estava vivendo com uma ferramenta que não te dava a possibilidade de você viver essa experiência no ambiente de uma experiência que você estava tendo a tua esposa apertando o seu braço, você se deslocou até um lugar para você estar num lugar que você não tem interrupção. Se você estivesse fazendo isso no teu laptop, dando Alt-Tab ali com teus e-mails, tira o óculos e bota, agora tira, entra o e-mail e tal. Não, por que as pessoas viajam, né? Você pega esses eventos de inovação, SXSW, no Rio agora Rio to C, o SP2B aqui, tem o São Paulo. Cara, porque não é só... Se você pegar, cara, muitos desses conteúdos, inclusive desses mesmos eventos, vão estar depois disponíveis online, no YouTube e tal. Então por que você vai, pega um avião, vai até não sei onde lá para... Porque é um momento onde você se desconecta e você de fato entra no presente, né? Você está ali presente para poder estar aberto para consumir aquele conteúdo, para sair de lá transformado.
Se você pega ali, cara, no YouTube de novo, entre o pepino, pô, né, o problema que você tem do fornecedor amanhã e tal, e tá aqui com o livro, ou você tá no final de semana querendo ler, mas já tá pensando na segunda-feira e tal. Então, a experiência, ela só é possível porque ela te traz absolutamente para aquele lugar do presente, onde Agora, a Luiz, coisa está acontecendo. será que eu vou conseguir ver um show do Deep Purple por realidade virtual em breve, dentro de um shopping, com mais 6 pessoas do meu lado e eu vou me sentir lá no meio? Eu particularmente acho que vai ser menos sobre aqui, porque, de novo, quando você bota aqui a realidade virtual, mais uma vez, você está se isolando da interação do mundo. Né? Tá bom. Então, acho que, assim, tem outros caminhos que estão indo para aí, coisas, né? E não necessariamente vai ser por aí, mas os hologramas e tal, onde você está presencialmente, vendo uma experiência presencial. Não sei se você viu o show do ABBA, que eles fizeram 100%, né, de holograma, é isso, né? Sucesso gigantesco, turnê enorme e tal, recriando, né, com o próprio pessoal do ABBA, um negócio 100% de holografia, que você jura que os caras estão lá e tal. E, de novo, se não for pela holografia e tal, a única coisa que eu falei especificamente disso, porque eu acho que, e muitas pessoas, por isso que estão indo agora os óculos de realidade aumentada, que você mistura a realidade do que está acontecendo aqui com o real e tal, para você também, assim, né, não sair, ao mesmo tempo, de novo, os paradoxos, né? Que eu falei que você precisa sair da sua realidade ali, de estar no meio do trabalho, para mergulhar na experiência, mas também, cara, você precisa estar numa experiência onde você sabe que você está se relacionando, outras pessoas estão vendo essa experiência com você e tal. Então, tecnologia, cara, está só começando as possibilidades de aplicação isso para entretenimento. vai misturar, vai vir de um lado, vai vir de outro, vai chegar lá dentro, porque ia ser genial, você tem no meio do show tem também a ilha, lá, o Minisphere, lá que você vai entrar e, puta, tá rolando... E especialmente, cara, assim, com a velocidade e a possibilidade que hoje a gente tem, que chamam da hiperindividualização das experiências, né, cara? Assim, hoje, né, feliz ou infelizmente, né, você está jogando todos os seus dados, todas as informações e trocando com ali, ao ponto de, cara, realmente eu consigo conhecer muito sobre você para, se quiser, num show, cara, eu sei a música favorita que você gosta, eu sei qual é o estilo que você gosta e tal, e eu acho que você vai conseguir fazer umas experiências híbridas, né, onde você vai poder, de fato, fazer uma versão, como já é, você vai lá no site de e-commerce, a página que eu estou vendo aqui é diferente da tua, baseada nos seus interesses de compra. Eu acho que no entretenimento você vai ter uma possibilidade também de você fazer experiências hiper individualizadas a partir do conhecimento que você vai ter sobre aquela pessoa. E aí, obviamente, de novo, misturando o híbrido do digital com a experiência física, que essa é insubstituível. Né, cara? Tem algum... Você olharia o futuro, tem alguma coisa nos 5 próximos anos que a gente vai ver, ou no Rock in Rio, ou em outro lugar, que você vai falar, uau, isso já está disponível, ou vai ser diferente? Existe alguma coisa que também não quebra o mistério também de eu acho implementar? Que tá numa velocidade muito grande de novo, as novas tecnologias e a história da exponencialidade, né, da tecnologia, onde cada aprendizado, né, de uma tecnologia, ela passa a virar tão simples e incorporada numa nova, que todo aquele rocket science para você chegar ali, já passou a virar um plugin que qualquer pessoa pode botar ali. Então, exemplo, cara, desde coisas bobas que antigamente, track facial e tal, para você poder identificar. Agora, cara, você mistura isso, mistura com próprias tecnologias de palco que você tem, que você consegue, cara, individualizar pela tua íris e tal. Então, eu acho que tem, né, de novo, um composto. Hoje em dia, todo mundo com os wearables, que você consegue, né, no futuro, poder ter entendimento de sensação coletiva. Então, imagina se você consegue mapear as músicas que estão tendo baseadas no feeling que você vai tendo do sentimento coletivo daquela massa, no momento que isso vai ser tão disponível para todo mundo quanto é hoje o celular, que está todo mundo ali no bolso. E você começa a poder brincar com, cara, monitoramento de sentimentos e baseado nisso você faz a tua entrega diferente. Legal. Então, eu acho que cada tecnologia sobreposta dá hoje um leque, porque nada mais precisa de um investimento robusto e gigantesco. Hoje você consegue fazer uma animação estilo Pixar, que era um negócio que você precisava de um estúdio gigantesco, um moleque sozinho dentro de casa em 30 minutos. Então, isso vem, de novo, os paradoxos, né? Quanto mais tecnológico tudo fica, isso aqui comoditiza, então todo mundo tem a mesma ferramenta, corre o risco mesmo de daqui a 1 ano ou 2, literalmente a ferramenta que está criando o próximo filme do Avengers vai ser a que meu filho vai poder criar um filme em casa. E a partir daí, paradoxo, volta a valorizar o quê? Cara, a criatividade humana, né? Então, assim... Ou a imperfeição.
Não, e a imperfeição. A imperfeição, para mim, é o maior brinde da raça humana pro AI. Total. Porque essa é incopiável, a imperfeição Total. é incopiável. Outro dia eu tava vendo, tem aquela música Roxanne, né, do The Police. Adoro, velho. Repara na música, agora você vai passar a ouvir ela de forma diferente. Bem no início, antes de começar, tá tocando assim, tem um som de um piano que faz assim, brum. Aí, cara, nunca tinha ouvido nisso, até eu olhei e tal, e falou o seguinte, na gravação alguém sentou no piano, descuidado, tava gravando lá, sentou e fez um barulho, deixa isso aí, ficou bacana e tal. Então, na versão, porque alguém erradamente, o cara podia ter limpado, não, isso aqui não faz parte, porque não sei lá tal. E, de novo, esses ruídos que fazem parte da nossa construção de aprendizado, a AI vai limpando, né? A AI quer te agradar sempre, ela sempre vai ter a resposta perfeita para você. E a imperfeição, a fricção que você tem, né, do questionamento, você estava falando do livro que você estava lendo, que, pô, tô lendo para no final ter certeza que eu discordo dele. Você precisa ler coisas que você discorda, você precisa ter coisas que te, né, desafiam a partir do erro você tem um amigo meu que sempre fala aquela frase que eu acho genial. Fala, se o algoritmo é tão inteligente, por que ele só entrega o que eu gosto? Pô, eu acho genial essa pergunta. Mas ele é tão inteligente, ele me deveria dar duas opções para me contrastar. Ele dá o que eu quero. Cara, mas não sei se ele é tão inteligente. E mal comparando, isso acontece com os times também, né? Que eu sempre falo, cara, eu quero o time mais diferente e diverso de mim, porque senão eu tô gastando dinheiro, né? Se eu tenho 15 pessoas que pensam exatamente a mim, eu não precisava ter ninguém. Fica só eu e eu economizo os 15. Então, quanto mais pessoas pensam diferentes, têm realidades diferentes, e a AI é a mesma coisa. Luiz, deixa eu entrar num campo legal que você entende de jovem, velho. Você vê esses jovens, você entende o que eles gostam, o que eles comem, o que eles bebem. Eu fui no show, e eu tinha impressão, quando eu ia lá atrás, no Hollywood Rock, há 30 anos atrás, que as pessoas se pegavam mais. Eu tinha impressão. Se pegavam mais. Eu pensava, o jovem. Eu lembro que eu ia no show, mas eu acho que o show era um pretexto para eu ver uma gatinha e conversar um pouquinho, ver se dava certo. Nunca dava, eu nunca fui um menino muito certinho, então eu não era um exitoso, mas eu tinha alguns amigos que eram exitosos. Tá se pegando menos, Mel? No show. No show. Cara, ali, como eu falei, né, a gente tem vários públicos e a essência do nosso tipo de evento é um evento mais, como eu falei, para a família mesmo. Então, eu diria que os nossos eventos, claro que tem. Já te fizeram essa pergunta em algum podcast? Não, você... Porque essa é uma pergunta tão óbvia que eu adoraria saber. Mas eu acho que assim, os eventos mais, talvez, mais noturnos, música eletrônica, mais festa, talvez tenham mais esse ambiente. Porque, de novo, né, aí talvez seja culpa nossa. Tem tanto show bacana e música boa que às vezes o cara tá mais interessado ali do que do lado. E também tem outros ambientes, falando de pegação, cara, que hoje a galera tá, cara, nas corridas, nos treinos, né? Eu acho que também não tem, acho que saiu um pouco aquele ambiente de que você, cara, precisava estar necessariamente à noite naquele, né, em tal lugar e tal. Mesmo porque hoje você encontra digitalmente, pelos aplicativos que a pessoa quiser. Antes você precisava ir no local, né? Você precisava ir na discoteca já é coisa de pessoa de outra geração. Ridículo. Mas você precisava ir num lugar na praia, precisava ir em algum lugar no lugar que para se encontrar. Eu imagino que o show era um desses locais. E até a gente no outro lado, de novo os contrastes, a gente já teve nos nossos eventos, por exemplo, o Tinder, né, aquela plataforma de encontros, como patrocinador do nosso evento. Muito legal, propiciando lá dentro. Tinder, exatamente, você se conecta digitalmente por aqui e já se encontra pessoalmente, fisicamente aqui dentro do evento, né? Então, eu acho que, cara, meio que é isso. De novo, né, o digital facilitando e ao mesmo tempo distanciando, né, porque... Também, por outro lado, várias pesquisas gringas falando isso, assim, né? Nunca tivemos tão conectados e nunca tivemos tão sozinhos, né? Distantes, porque você, e especialmente nos Estados Unidos, isso é uma história, né? O Matt Galloway fala muito especialmente o homem, né? O menino dos 10, 12 anos e tal, tem desafios pela frente porque foi, né, muito tempo baseado em conexões feitas ali só no game, no online e tal. E com uma necessidade de socializar, ir pra rua, né? Tomar um com sem gelo, né? Fazer um Negroni, fazer merda. Eu acho e é importante, né? Você fazer merda, quebrar a cara, o consumo eu não sei se tem esse número. Consumo alcoólico, esse eu tenho certeza absoluta que baixou per capita. Esse eu fui lá, o The Town, eu li assim e falei, geralmente você ia no show, antes
Tudo bem que tinha uns malucos que levava tal da Dolly com vodka e arremessar, e aí depois o desgraçado ainda arremessava em alguém. Graças a Deus eu acho que a civilidade de um show mudou muito. Então, parabéns, e eu tenho certeza que vocês olham isso com amor e carinho. Coisa. Mas eu também tenho a impressão que o consumo diminuiu. Faz sentido. Eu acho que tem um jovem mais comportado. Não sei se eu estou errado. Na verdade, eu acho que assim, eu diria que é mais. Não é nem necessariamente em volume. A gente tem essa estatística, isso não muda muito. Eu acho que é um pouco mais consciente, acho que a forma de consumo dessa molecada. Acho que assim, eles querem viver e aproveitar a experiência, então tem ficado mais tempo no evento, porque às vezes também era aquela coisa de ficar bebendo lá de fora para poder pagar, de repente, né, mais barato, ou trazer a bebida, né, de casa, entrava mais tarde, de noite e tal. Hoje, a galera quer viver a experiência do dia inteiro e vai consumir ao longo do dia. Então vai tomar ali, cara, uma cerveja, né, mais cedo, depois come, depois toma outra e tal. Então é um consumo que eu acho que é muito menos concentrado numa história de, cara, vou beber para arrepiar e tal, mas de entender que, cara, né, eu tenho uma jornada do dia inteiro, deixa eu ir com calma, porque a galera quer aproveitar mesmo. Tá? Então eu diria que menos sobre uma questão necessariamente de volume, mas talvez de entender conscientemente como beber, né? Coisa que talvez a nossa geração, né, era mais... Luiz, o que ser carioca te ajudou como CEO? Olha, você pega 20 anos de CEO em 2 empresas, coincidência ou não, que são a alma do Rio de Janeiro, o DNA do Rio de Janeiro, e mais do que isso, o DNA do Rio de Janeiro para fora, né? A Osklen, que é uma marca, né, que é nascida ali no Rio de Janeiro, representa muito do lifestyle do Rio de Janeiro. Eu acho uma linda mas né, não só expandiu para o Brasil inteiro, mas internacionalmente, levando, e o Rio de Janeiro como uma representação do Brasil, né? Porque as camisetas eram Brazilian Soul, Cool and Brazilian, né? Mostrando que esse nosso estilo de vida, que mais uma vez, o Rio de Janeiro é uma simbologia do que representa, na verdade, o Brasil, que é essa história, cara. A gente vive entre os diferentes... Claro, pô, não vou ficar aqui dizendo que, né, o Rio de Janeiro ou o Brasil não tem seus problemas, mas limpando, obviamente, para pegar uma essência, eu acho que a gente tem sim, né, muito do que inspirar o mundo, essa possibilidade de, cara, você vai na praia, que é uma grande representação do Rio de Janeiro, cara, que é coisa mais democrática aí, você tem, cara, o bilionário da Vieira Soto ali, que mora do outro lado da rua, cara, jogando futevôlei com o moleque da favela e se divertindo ali como brother mesmo e tal. E isso eu acho que é uma essência que o Rio de Janeiro mostra um pouco simbologicamente, essa história de, cara, dá para rolar um convívio, a cidade do rock é totalmente isso, né? Tem uma coisa que eu acho que é incopiável do Rio, e morre os paulistanos, mineiros, quem quiser me reclamar, fica à vontade. O boteco carioca, ele tem uma áurea que não dá para copiar. É uma o Belmonte não dá para copiar o Belmonte. O Bruteco não dá para copiar o Bruteco. Transfere e faz no Itaim. Não dá para um boteco carioca falar com o Itaim. Uma coisa que é legal, de novo falando de lifestyle. Rainha, seja com um monte de boteco gostoso que eu... Sabe quando é lifestyle? Aconteceu esse final de semana comigo lá no Rio. Às vezes você sai, cara, com a roupa de praia, você vai pegar uma noite, praia. eu não paro de comer, é uma desgraça, bicho. É bom demais isso aqui. É bom. Obrigado, Wilder. Adoro, então. O Rio tem essa história que às vezes você sai num sábado, cara, de bermuda e chinelo, tá, vai pra praia, e você não sabe o que vai acontecer até as 8, 9 horas da noite quando você voltar pra casa. Porque às vezes você vai estar voltando da praia, aí passou ali no boteco, você encontra um amigo, aí o amigo já te chama ali, você toma uma cerveja, e nisso passa um outro amigo ali e tal. Tem uma questão ali, né, de até um pouco de improviso, de novo no contraste, né, que é bom e o mal, né, às vezes, né, nós e do brasileiro, do carioca e tal, que às vezes vai no improviso demais, mas tem uma história de você também viver o momento agora, cara, pô, você tá ali tomando aquela tua cerveja, tocando uma ideia e tal, cara, e até mesmo uma história de, cara, naquele momento não me interessa se você é o cara que vendeu a empresa por 1 bilhão, se você é o cara que é CEO do festival e tal, ali tá todo mundo querendo falar besteira, trocar uma ideia, se divertir, aproveitar o momento. Então, esse espírito carioca, eu acho que virou uma coisa de lifestyle, que na moda foi muito bem, né, na Osklen. O Rock in Rio, de certa forma, representa um pouco essa história, né, do convívio, do paz, dos diferentes. E a gente faz questão de ter isso. Lá, o Espaço Favela, no Rock in Rio, surgiu quando, estava tendo, de novo, os Dilemas do Rio de Janeiro, um dia de Rock in Rio. Foi em 2017, se eu não me engano. Um dia que estava tendo evento, fechou ali, em São Conrado, ali onde tem a Rocinha, porque estava tendo uma intervenção na Rocinha, por alguma coisa ali e tal, e aí virou um caos na cidade, porque estava tendo uma operação, uma história lá e tal.
No ano seguinte, e aquela história, caraca, mas pô, isso, né, no Rio de Janeiro, a gente vê essa bolha de paz acontecendo aqui dentro do Rock in Rio, e esse dilema e tal. E aí o pessoal ia batendo, pô, na favela, não sei o que lá. A gente falou, cara, não, cara, favela faz parte do Rio de Janeiro, é um lugar de potência. Claro que tem lá, né, a criminalidade, como tem, cara, em todos os lugares do Brasil, de Brasília ao Rio, a São Paulo, onde for. E aí a gente, não, cara, vamos trazer e mostrar, cara, que favela é um lugar de gente bacana, de potência e tal. E, cara, virou um dos palcos mais fodas que a gente tem, né, no Rock in Rio. E, de novo, que é uma essência do carioca, cara. Você vai na favela, cara, tem gente bacana pra caramba, tem gente talentosa pra caramba que a gente tá descobrindo de curadoria, trazendo lá dentro e tal, e mostrando, cara, a essência do convívio não é uma coisa elitista. Então, Luiz, acho que tem isso. O que eu não te perguntei que eu deveria ter perguntado? O que você não me perguntou que eu deveria ter perguntado? Cara, da minha família, cara. Você me fala, filhos? Tem filhos? Tenho 2 filhos e 2 enteados, que é, cara, o Gabriel e o Bernardo, meus filhos. Mora os quatro Maria, Guigo, moram os 4, enfim, né, revezando. A logística, eu também vivo essa mesma logística. E a Beta, minha esposa, inspiração, e que é assim, eu acho que, de novo... Ela gosta de rock? Ela gosta de rock. Ela foi, lá atrás, foi CFO do Rock in Rio. É mesmo? Que legal. E hoje ela, cara, economista de formação, já trabalhou com café, com rock and roll, com esports de games e tal. Então, uma grande inspiração. O que você se incomoda? O que ela se incomoda de você? O que ela mudaria em você? O que ela mudaria em Toda mim? mulher, a gente tem acho que nesse momento, cara, eu tô viajando demais, eu falei, tô dando palestra e tal, então a gente gosta muito de curtir junto, e assim, a gente vive, eu essencialmente, uma vida de, cara, é muito evento, é muito compromisso social, né? Então a gente curte tanto quando a gente pode estar ali, cara, no Casulinha. Eu falei, eu moro em Ipanema e tem uma coberturinha no Leblon, que é o nosso, a gente chama que é um hotel de boutique, que foi, final de semana a gente se esconde ali, nós dois, quando a gente tá no final de semana ali, só a gente, e aí, puta, eu tenho viajado muito, acho que ela vai reclamar da minha agenda. Luiz, eu tenho que pegar uma frase do Abu Janra, que era um apresentador muito melhor que eu, e eu tenho que trazer para você. O que é a vida, Luiz? O que é a vida? É bonita e é bonita, né? Já diria a música. Cara, a vida, eu acho que é tudo que acontece antes do que você acredita que é o teu destino, né, cara? A gente tem tantas metas que a gente se impõe e tal, e a vida vai escorrendo, né, entre os dedos, achando que a vida vai ser quando, né? E a vida é o agora. Então, assim, eu cada vez mais, de novo, acho que são os meus 50 que estão chegando, e a gente estava falando também sobre essas fases da vida, eu tenho mergulhado numa história dessa jornada do momento presente. Cara, não tem nada mais importante nesse momento da minha vida que estar aqui sentado com você trocando essa ideia. E foda-se o que está acontecendo lá fora, foda-se os problemas que tem, né, e que terão lá na frente, mas não existe o futuro, não existe o passado, né? Passado é memória, futuro nem sei, cara, pode ser que amanhã aqui, né, Deus queira que não, mas... Você foi. É agora. Você então, foi, assim, tudo bem, né? A resposta, refraseando, cara, a vida é agora. Só existe o agora. Senhor, eu quero aproveitar, deixar a dica do livro. Quer falar alguma coisa do livro? O que te inspirou a escrever? Cara, o que me inspirou a escrever, a gente falou de filhos e família... Tô louco para ler. Guarda aí, por favor, leia eu aqui. Sou suspeito, mas você vai curtir. Equilibrar e orientar. Eu tenho uma birra grande com a palavra equilibrar, porque eu acho que a gente não consegue fazer nada equilibrado. Não, mas aí que você vai entender a lógica dessa mim. história. Primeiro é o seguinte, você perguntou como surgiu. Eu falei, né, tenho 4 filhos, o mais novo, Bernardo, tem 14 anos, eu sou CEO de empresa há 20 e poucos. Ele nasceu, já era CEO... Ele teve os 14 anos até hoje, continuo CEO até outubro, quando eu faço minha transição. E um dia na mesa de jantar, a gente janta, sempre todo mundo junto, aquela família parece italiana, mas não é. E um dia ele virou, pô, pai, o que um CEO faz? Aí, cara, 2, 3 minutinhos ali eu expliquei as funções, né? Tem que isso, tem que pôr resultado, tem acionista, tem tal. E depois fiquei uns 20 minutos, 25, sei lá, falando sobre as habilidades humanas que eu achava que a função, alguém que estava ali precisava tal. E aí ia começar a escrever um livro provocado pela editora, que já estava me enchendo o saco, pô, tem que lançar um livro. Eu estava escrevendo um livro sobre experiência, construção de experiência e tal. E aí me veio essa provocação, falei, cara, e se eu der um shift e for para essa história? E eu comecei a perceber, escrevendo esse livro, e o nome veio depois e tal,
E a brincadeira do CEO, né, como cargo, lá o Chief Executive Officer, para o conectar, equilibrar e orientar. Agora você vai entender a história do equilibrar e eu concordo contigo, tá? Eu sempre tentei equilibrar, nunca consegui equilibrar nada. Não consegui. Mas sabe qual é o bonito do equilíbrio? É justamente porque você nunca está nele. Isso. Essa é a parada bacana. Porque, agora, se você entende, né, eu falo no livro da bicicleta, né, cara? A bicicleta só anda para frente, porque se você só pedalar do lado direito, ela cai. Se você só pedalar do lado esquerdo, ela cai. Então você nunca está no equilíbrio, mas você sempre precisa estar olhando, né, determinadas dimensões dos negócios ou da vida e tal, para a partir dessa história do desequilíbrio permanente, você possa ter, né, atenção na tua jornada de vida para colocar. E aí a história do CEO vem do seguinte, eu comecei a ver, a gente falou aqui dos paradoxos, escrevendo, e aí depois eu vi, puta, tem uma lógica que conecta isso tudo, criei um framework, não sei o que lá tal, que é o seguinte, todo líder, e líder não é só o CEO, e líder não é só o cara, né, não precisa nem ter um cargo de liderança, mas todo mundo que minimamente, líder da sua vida, o que for, você transita, e eu acho que vem um pouco essa minha essência, que eu era músico e engenheiro, me formei em engenharia, não falei isso aqui, né? Então, engenheiro e músico, né, que é o lado esquerdo e direito da criatividade e do pragmatismo. Tá? Embora músico tem formação matemática, lógico, matemática assim na veia. Assim. Lógico. Mas eu comecei a entender que é o seguinte, esse paradoxo você está o tempo inteiro lidando, né, com o lado racional, que aí foi o O do orientar. Então, assim, um líder, empreendedor, empresário que for, você tem um lado pragmático, meu irmão, sem resultado a empresa fecha, você não paga a conta, é o curto prazo que está aqui na tua porta, porque se você não tem a receita hoje, você não paga amanhã e tal. Então você tem que ter o pragmatismo, KPIs e tal, da orientação. Só que por outro lado, que aí é no outro lado, né, do criativo, do emocional, né, se você não é um líder que, cara, conecta você mesmo primeiro e depois o teu time, cara, com um propósito genuíno por trás da história e tal. Eu acredito, não é bullshitagem mesmo não, cara. Eu acho que eu seria um péssimo CEO de uma empresa onde minimamente eu não tivesse, cara, uma identificação com um propósito genuíno da história. A gente tinha isso na Oscar, de entender, cara, isso aqui é mais do que uma moda, é um movimento, a gente mostrar isso que eu falei aqui. Cara, porra, rock nem se fala, na veia, né? Proporcionar essa experiência para as pessoas, essa história de transformação. Hoje que eu tô falando essa história de livro, palestra e tal, cara, quantas pessoas vêm no final e falam, puta, eu tava pensando em desistir meu negócio. Tá? Então, tem o lado da conexão e o do equilibrar no meio é porque você o tempo inteiro tá nesse dilema do curto prazo, do longo prazo, né? Dos bastidores ou do palco. Né? O líder ele tem que estar onde? Tem hora que você tem que estar no palco, o liderança você tem que estar lá, liderança alto público, você vai ter que falar, né, em nome do teu negócio, responder por algo que aconteceu, mas tem hora que você tem que estar aqui, botar teu time para brilhar nos bastidores, para poder fazer acontecer. Então, eu fui vendo, e o livro inteiro é sobre como você tem diversos paradigmas e essa essência do equilíbrio que você nunca está. Então, como é que você consegue estar navegando, né, o tempo inteiro entre essas duas histórias? E é esse o estilo de liderança, o estilo de empreendedorismo, transformação que eu acredito. Então, é lidar aí com esses dois lados do cérebro e tocar pau. Luiz, com certeza você vai voltar. Então não é alternativa A, B, C. A gente não falou de conselho, não falou de palestra, não falamos do líder hoje, não falamos de futuro. Tem um monte de coisa, velho. É que o programa tem 1 hora e a gente já estourou tudo, mas eu ficaria mais 3 horas com você, porque você é uma pessoa extremamente humana, uma delícia de conversar. Parece papo eu tô me sentindo no Leblon, nesse momento. A próxima, vamos fazer lá? Podemos fazer um sushi Leblon, de pegar lá o praia, né? Eu adoro aquele sanduba do BBQ lá. Ah, sim. Puta, eu acho aquilo assim, como que o Lazarento faz um sanduba bom daquele? Eu acho maravilhoso. Além do Jobi, que a Elina, beijo, tá linda. Temos o carioca aqui entre nós. Adoro. Eu tenho um monte de pedaços dentro de mim, mas eu adoro Elina, um beijão, tá? Adoro o Jobi. Super obrigado por você ter vindo. Então, com esse gelo versão Rio, vamos fazer? Versão Rio, fazer uma brincadeira e juro pra você, foi delicioso. Obrigado de coração você estar aqui. A gente tá ensaiando em você para fazer 10 milhões de coisas aí. Acho que nasce aí um monte de coisa legal. Obrigado mesmo. Valeu, Você tá no Consciência com a gente, viu? Obrigado, irmão. Regaçou. Valeu. Beijo a todos. Boa semana.